Diga comigo: meu Deus e meu Pai, nesta hora, prevaleça o teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que nesta noite eu vim aqui para receber poder e autoridade. Meu Deus, é promessa para a tua igreja. E eu quero tomar posse do poder e da autoridade em nome de Jesus. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Sem desmarcar isso aí, abra lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Gênesis, sem desmarcar o que você acabou de ler, porque você vai ler de novo. Gênesis, sabe onde é que fica? Fica na Bíblia. Gênesis 6, 3. Não desmarque, João, que nós vamos voltar para lá. Posso ler? Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Não desmarque esse. Volte lá para João 16. Não desmarque Gênesis, que nós vamos voltar para lá. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Leia, Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Deixa eu ver se a igreja é esperta. O que você reparou aí? Vira para quem está do seu lado e diz: meu irmão, minha irmã, sei lá quem está do seu lado, fala aí. Saiba de uma coisa, fala para ela. Deus, aquele que é de amor, também é de justiça. E esse Deus que ama tanto, também tem ira. Olha para mim. Por que muitos irmãos dentro da igreja, irmão, estão sofrendo? Por que a igreja hoje de Cristo está fraca? Hoje é o nosso dia de ceiar. E a Bíblia diz, no texto da Santa Ceia, que muitos, no dia, tomando ceia, estariam fracos. Fracos. Por quê? Olha para mim, igreja. Quem não está olhando, quem está lendo a Bíblia, para. A palavra de Deus, ela diz claramente que no início da criação, no início do mundo, quando Deus criou tudo, Deus observou algo no homem que fez com que ele retirasse o espírito dele. Por isso que no texto aqui diz assim, Deus falando, ó: o meu espírito
não agirá para sempre no homem. Isso foi lá na criação, quando Deus criou. O homem começou a abandonar Deus. O homem começou a fazer aquilo que dava na cabeça, aquilo que dava na telha. O homem começou a sair dos mandamentos de Deus, começou a deixar Deus e seguir aquilo que eles queriam. E aí o que que Deus fez? Deus se arrepende. E Deus diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem. E ele ainda diz por quê. Você lembra? Por que que o Espírito de Deus não ia agir para sempre no homem? Você lembra por que que Deus falou isso? Porque o homem é carnal. O nome já diz espírito. Completa, irmão. Santo. Espírito Santo. Completa. Espírito. O nome já diz. Para tê-lo, a gente tem que ser o quê? Com quem você está conversando? Vira para ela e diz: para você receber o Espírito de Deus, que é santo, você precisa ser santo. E eu já expliquei aqui na igreja o que é ser santo. Ser santo é ser separado do mundo. Separado do mundo. Eu vou me santificar. Eu vou deixar as práticas mundanas. Amizade mundana. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Tem gente que acha que a mão de Deus é só para abençoar, mas a mão de Deus também é para fazer justiça. Amém, igreja? Amém. E a igreja de hoje, ela está esquecendo que uma das coisas mais importantes para a nossa vida, primeiro, se arrepender. Segundo, batizar nas águas. Terceiro, batizar com o Espírito Santo de Deus. Qual é a primeira coisa importante? Segunda coisa mais importante? Terceira coisa mais importante? Batizar com o Espírito Santo de Deus. Daí você vê a dificuldade de uma pessoa para orar, a dificuldade da pessoa para ir para a igreja, a dificuldade da pessoa, meu irmão, para ler a Bíblia. O Espírito Santo de Deus não é propriedade exclusiva das igrejas pentecostais. Tem muitas pessoas enganadas, irmãos, sobre o batismo com o Espírito Santo de Deus. Tem igrejas que acham que são exclusivas, que o Espírito Santo são delas. Por quê? Porque falam em línguas. Por quê? Porque dançam, porque sapateiam, rodopiam, dá rabo de arraia, tesoura voadora, canela de fogo. É, porque tem pessoas aí, meu irmão, que vai em determinados lugares que lá tá tudo isso que eu falei. Aí a pessoa sai de lá e diz que tá cheio de poder. Tô cheio de poder. Aí chega em casa, a vida toda torta. Pecados, vida errada,
E definitivamente eu quero que hoje você entenda o que é ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Definitivamente eu quero que você entenda o que é uma pessoa ter o Espírito Santo na vida dela. Assim como nós precisamos do Espírito para ter vida, a igreja sem o Espírito Santo de Deus, ela é morta, ela é carnal, ela é uma igreja mundana. E nós precisamos entender, irmãos, que a Bíblia, ela manda, ela tem mandamento, ela tem autoridade, ela tem poder, porque é a palavra de Deus. Aí você vê hoje, meu irmão, pessoas passando por dificuldades, seja ela qual for. Você vê igrejas passando por lutas, seja ela qual for. E o que acontece? Acontece que as pessoas, elas saem do caminho, do verdadeiro caminho, porque falta conhecimento, porque falta sabedoria. Aí você vê as pessoas num sofrimento, irmão. A palavra de Deus, ela deixa bem claro. Tem alguns versos conhecidos nossos. Jesus, ele disse assim que no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tereis problemas, tereis dificuldade. Quando Deus disse lá na criação que o Espírito dele não agiria por muito tempo no homem, e logo aqui no Evangelho de João, Jesus diz assim: eu tenho que ir para o Pai, para que o Consolador seja enviado. Deus tira o Espírito de Deus da terra, lá em Gênesis, e ele só manda o Espírito de volta para a terra logo após a redenção de Jesus Cristo. Você está entendendo, igreja? Os primeiros a receber o Espírito de Deus foram os discípulos de Jesus. Existem vários versículos da Bíblia que não daria para eu citar tudo aqui nessa noite, mas eu quero pegar os principais. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder. Amém, igreja? Amém. Lá em Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim: e comendo com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois desses dias, diz o texto. Amém? O Senhor, antes de subir, ele dá uma ordem aos discípulos não saírem de Jerusalém, trazendo para a linguagem de hoje, não sair de Jerusalém é não sair da presença de Deus. Jerusalém é a terra santa. Então hoje, trazendo essa palavra para nós, o Senhor nos dá uma ordem: não saiam da presença de Deus. Eu já disse isso aqui, mas vou repetir. A Bíblia diz que o diabo não pode tocar no ungido de Deus, mas a gente vê muitas pessoas dentro da igreja que não só o diabo toca, como o diabo também incorpora, e são dentro da igreja.
são até batizados nas águas. São pessoas que até tomam ceia. São pessoas que até frequentam a igreja. E eu pedi direção para Deus sobre isso e Deus me disse: antes do diabo tocar numa pessoa batizada, numa pessoa que frequenta a igreja, que toma ceia, que é dizimista, que lê Bíblia, e até receber o batismo do Espírito Santo, antes dele tocar, ele tira a pessoa da unção. Quantas vezes você já passou por situações que você disse assim: ah, eu saí da unção naquela hora. A raiva foi tão grande que você sai da unção. E a intenção de Satanás é essa. A intenção do diabo é criar situações para deixar você irado. Você está entendendo, igreja? A intenção do diabo é fazer com que você fique irado, nervoso, em determinadas situações. Você pode perder a unção no trabalho, na rua, no ônibus, no metrô, no carro, no trânsito. Você pode perder a unção de Deus dentro da sua casa, na escola, ou no caminho que você anda, e até dormindo. Você pode perder a unção de Deus. Por isso que a Bíblia diz: primeiro se vigia, depois se ora. Você vai virar para a pessoa e você vai dizer assim: calma, se eu fosse você, eu vigiava mais, porque você tem um inimigo que está de olho em você. Pode falar. Você lembra de Pedro prometendo para Jesus que nunca, jamais abandonaria Jesus? Aí Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, Pedro, hoje mesmo Satanás pediu sua cabeça. Aleluia. Vigia, vigia. Você vê como é que o diabo, irmãos, tem acesso ao céu. Eu já falei, mas vou repetir porque tem pessoas aqui que não escutou isso. Todo dia o diabo vai pedir bênção para Deus no céu. Todo dia. Você não sabia disso, não? Fica sabendo. Todo dia o diabo vai pedir bênção para Deus, porque a Bíblia diz que o diabo não pode fazer nada sem Deus permitir. E onde é que eu vi isso, irmão? Eu vi isso lá na história de Jó, que você conhece muito. Os anjos se apresentaram a Deus e junto com os anjos estava o diabo lá. E aí Deus vai e disse: de onde tu vem, Satanás? O diabo disse: de odiar e o que mais? Passear, mulher. Vira para quem está do seu lado aí e diz: você gosta de passear? Você é daqueles que gosta de ficar na rua? Deus está falando. Deus está falando. Olha para mim. O diabo, ele se apresenta diante de Deus, porque os passos do diabo são controlados por Deus. E o diabo ainda não está preso definitivamente, é coisa que ele vai estar. E aí ele não vai mais passear em lugar nenhum, nem na terra, nem no céu ele não vai. Por quê? Porque os dias deles estão contados, dele e dos seguidores dele. E aí, irmãos, eu quero te dizer, a partir do momento que Deus tirou o espírito da terra, o ser humano não
viviam, mas como viviam antes? 200 anos, 300 anos, 400, 500, 600. Porque o homem se transformou em carne. E aí Deus tira o espírito e diz: a idade agora que o povo vai viver é 120. Se passar disso é fadiga e canseiro. A gente sabe muito bem hoje, irmão, que as pessoas chegam nos 60, hein? Metade da idade que Deus determinou na terra. Tem gente que chega com 60 anos, já está morto. Aí bota as doenças. Ah, porque eu sou velho. Ah, porque eu não tenho mais idade. Ah, 60. Metade. Vai lá 120. Mas por que Deus fez isso? Porque o povo era carne. O povo começou a desviar de Deus. Porque quem está com Deus vive mais. Quem está com Deus tem mais possibilidade, irmãos, de muita coisa. E aí, quando chega Jesus, Deus diz que aqueles que seguissem a Cristo, que seguissem a Jesus Cristo, Ele devolveria. Uma coisa que hoje ninguém está valorizando mais. Deus deu uma promessa para os discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí você diz assim: poder, poder, poder. Irmão, quantos irmãos dentro das igrejas estão sem poder? Poder de decisão, poder de atitude, poder de mudar de vida, poder de escolha. Quantas pessoas hoje dentro das igrejas estão sem poder para mudar uma situação na sua vida? Quantas? Agora, as igrejas de hoje, irmão, e eu não quero dirigir uma igreja carnal. Eu não quero ser líder de uma igreja carnal. E eu estou pregando. E eu estou falando. A Bíblia fala: ou você obedece a palavra de Deus, ou então você vai parar aqui, nas mãos de um Deus irado. Vira para quem está do seu lado e diz: ai de você. Uma coisa é eu estar na mão de um Deus amoroso, misericordioso. Uma coisa é eu estar na mão de um Deus supridor de necessidade. Outra coisa é eu estar na mão de um Deus irado. Porque a gente não pode esquecer disso. Amém, igreja? Agora, ainda aqui em João capítulo 16, no versículo 8, diz assim, pode ler? João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Repete. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o homem de que, igreja? Você vai repetir 3 coisas que está na Bíblia aí. Quando o Espírito de Deus vier, ele vai convencer o homem de quê? Mais forte, irmão, vai.
Olha para mim agora, por favor. Deixa a Bíblia aí. O Espírito de Deus, irmãos, ele não vai vir para fazer ninguém dançar. O Espírito de Deus, ele não vai vir para fazer a pessoa ficar pregando em língua estranha, cantando em língua estranha, orando em língua estranha, dando a bênção apostólica em língua estranha, terminando o culto em língua estranha e dando tchau para os outros em língua estranha, do início ao fim em língua estranha. Aí a pessoa diz: meu Deus, que pregador do poder, que pregador do poder é esse? Aí vai orar na pessoa, tasca a língua estranha nela, aí ela não entende nada. O Espírito Santo convencerá o mundo de 3 coisas: pecado, justiça e juízo. Sabe o que eu entendo aqui desse texto? Qual é o papel do Espírito Santo na terra? Fazer os outros orar em língua estranha? Qual é o papel do Espírito Santo na terra? Fazer ela sapatear, dançar, pular? Não. O papel do Espírito Santo de Deus é convencer o pecador do pecado, convencer a justiça e o juízo de Deus. Por que eu tenho certeza que Jesus veio para essa terra sendo que eu não vi? O que é que me garante que Jesus veio para a terra, batizou lá no Rio Jordão, que existe lá em Israel, Jerusalém? Quem é que me garante que Jesus curou o cego, mudo, surdo, fez o paralítico andar, ressuscitou morto, morta? Quem me garante? Não é a fé. Quem me garante que a Bíblia é verdadeira, que não é o Alcorão, que não é o Torá? Por que a Bíblia é essa Bíblia chamada Bíblia dos crentes, e tem a Bíblia, outra Bíblia dos religiosos, chamada Bíblia católica? Por que eu acredito mais nessa versão aqui? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus me convenceu. Eu não nasci em berço evangélico. Eu vim de uma família tradicionalíssima, muito religiosa. Cresci com ensinamentos religiosos. Aprendi pelos meus pais que tinha uma religião que Deus deixou na terra. Cresci com esse ensinamento. Deus só deixou uma religião na terra. Tanto que quando eu me converti, a minha mãe disse que eu tinha traído a religião. Aí eu estava novo convertido, né? E você bate aquela consciência assim de culpa. Será que eu traí? Mas eles também pregam Deus e eu traí Deus. Por que eu fiz isso? E por que hoje eu estou me arriscando aqui na frente de vocês pregando essa palavra? Que certeza que eu tenho, que convicção que eu tenho. Aqui, ó. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu anotei aqui, ó. A obra do Espírito Santo numa pessoa traz para ela, me convence e me faz crer mais em Jesus, me convence
e faz eu crer mais em mim mesmo, me convence e me faz crer menos no diabo. Essa é a obra que o Espírito de Deus traz na vida de uma pessoa. Pastor, mas tem hinos que dão uma vontadezinha assim de dançar. Tem ou não tem? Tem ou não tem? E aí? Você vai ficar lá assim? Se for pelo Espírito Santo, você vai dançar no Espírito. E quando eu estou dançando na presença de Deus, eu tenho ciência que tudo que eu faço é para a glória de Deus. Se eu estiver dançando num culto, num hino, eu estou ali na presença de Deus, eu estou no Espírito Santo e eu estou fazendo para a glória de Deus. Mas o problema é os falsos. Esses são os problemas maiores. Porque muita gente dança é na carne. Principalmente culto de jovem. Porque os jovens de hoje, irmão, não querem mais ser Daniel. Não querem ser mais Misael. Não querem ser mais Sadraque, Mesaque, Abidnego. Não querem ser mais Estevão, Ana. E assim vai. E aonde não há obra do Espírito Santo de Deus, a obra de quem? Da carne. E aí que eu quero que você entenda nessa noite, presta atenção, igreja. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tá ruim a tua vida? Tá difícil? As coisas estão ruins financeiramente, materialmente, espiritualmente, familiar, sentimental, doença demais. Pastor, é problema demais, contendas, é briga, é discórdia, a situação está difícil. E aí? O que você vai fazer com essa situação difícil? O que você vai fazer com essa situação difícil? Porque há diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. E o que eu estou trazendo para você nessa noite, irmãos, não é nenhuma novidade. Preste atenção, por favor, porque a coisa está difícil. Hoje o mundo está complicado. E eu quero que você entenda: sem Espírito Santo de Deus, a carne vai prevalecer. E eu quero que a igreja entenda isso. Eu quero que os líderes dessa igreja entendam isso. Transformem a área que você trabalha. Porque uma coisa eu te digo, é importantíssimo, a partir de hoje, você almejar o Espírito Santo de Deus na tua vida.